Um ato que jamais ocorreu durante essa legislatura que aqui tem uma oportunidade de servir ao Ceará e ao Brasil. Nós estamos entrando com a representação ao Conselho de Ética desta casa, do presidente Davi Alcolumbre, baseado em omissão institucional, baseado em abuso de poder das suas prerrogativas como presidente da casa. E eu vou detalhar de forma transparente exatamente por que o Partido Novo está entrando com essa ação. Senhor presidente, nós estamos numa crise sem precedentes, política, econômica, mas nada chega perto, nadinha, da crise moral, da crise ética que nós vivemos no Brasil. Nós estamos vendo aí um esgarçamento das nossas instituições pela falta de credibilidade. E isso é muito perigoso. O senhor, que é um ativista da cultura da paz, sabe do que eu estou falando. Quando a população perde a confiança nas suas instituições, o passo para a barbárie é muito preocupante. E é isso que nós temos que agir agora aqui para evitar o que pode acontecer no nosso Brasil. Porque violência não é caminho para absolutamente nada. E existem possibilidades de resgate de instituições democráticas que estão apequenadas na República Federativa do Brasil para que elas possam cumprir as suas funções. E uma delas é o Senado Federal do Brasil. Isso não é um assunto absolutamente de direita, de esquerda, contra governo, a favor de governo. Não! Esse é um assunto que diz respeito ao cidadão de bem, ao cidadão que quer ver o seu país ter lei. Ninguém está acima da Constituição. Que a Carta Magna do país seja respeitada, é só isso. É um assunto de gente honesta. Esse é o tema. Então nós acreditamos que, com base na legitimidade do nosso partido, o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, que autoriza partidos com representação no Congresso a provocar o Conselho de Ética, que nós vamos, daqui a pouco, enquadrar essa iniciativa como exercício regular de fiscalização política. Busca essa representação inédita e pioneira, repito, nesse mandato, assegurar a análise institucional da conduta questionada. Senhor presidente, o senhor é testemunha. O senhor sempre muito presente aqui, abrindo as sessões, participando. Quantas vezes eu subi nessa tribuna, e muitos colegas, para cobrar uma ação do Senado Federal. Mas a gente não viu reação. A percepção, traduzindo por uma linguagem hospitalar, que o Senado está respirando por aparelhos, custando caro para burro a sociedade, 6 bilhões de reais de quem paga imposto, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, brasileira, brasileiro. E nós precisamos aí fazer uma reanimação dessa casa, diante de tantas iniquidades que a gente está vendo acontecer e que furou completamente a bolha, graças a Deus. Desde 2019 eu venho denunciando Senado omisso, abusos de ministros, Senado omisso, instalação de CPIs, de CPMIs, Senado omisso, cancelando sessões, fazendo sessões remotas. E ele não pode fugir da sua responsabilidade. Então, senhor presidente, o uso omissivo do poder da agenda do presidente do Senado, que para nós, o presidente Davi Alcolumbre, repito, não tenho absolutamente nada contra ele, muito pelo contrário, a pessoa dele, nada contra a pessoa dele, mas contra a sua atitude ou falta dela na presidência dessa casa. Eu fui um que votei no Davi Alcolumbre em 2019 para derrotar o senador Renan Calheiros na época, e inclusive em 2007 ele teve representações no Conselho de Ética por suspeitas envolvendo o pagamento de despesas pessoais por lobistas. Isso é história. Houve processo disciplinar e forte crise política na época. Renan Calheiros renunciou à presidência do Senado antes da conclusão do julgamento. Eu espero que o presidente Davi Alcolumbre até renuncie antes. Faria um bem para o país. Para esse processo não... Porque é chato, é constrangedor um processo no Conselho de Ética contra um colega. Mas tudo que foi prometido, ou quase tudo, naquela eleição de 2019, quando nós alçamos pelo voto aberto o presidente Davi Alcolumbre, aliás, o então senador Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, não foi cumprido. O primeiro deles, ele prometeu acabar com o segredismo na República. E esse é um dos motivos que a gente está aqui pontuando. O que é que aconteceu? Voto aberto não conseguiu tramitar nessa casa. E olha que ele foi até presidente da CCJ. Não tramitou nessa casa. E olha que ele foi eleito pelo voto aberto. E olha que ele fez o compromisso.
público de acabar com o segredismo da República. Foi o que aconteceu agora nessa tragédia humanitária que os aposentados, pensionistas, viúvas, órfãos, velhinhos, velhinhas estão sofrendo no roubo do INSS. O presidente Davi Alcolumbre decreta para ninguém saber, nem eu, nem você, ninguém, onde esse fraudador do INSS, uma peça-chave na maior fraude previdenciária do mundo, que é onde é que ele andou nos gabinetes aqui da casa. O presidente proibiu. Então, nós estamos vendo uma sucessão de engavetamentos de pedidos de impeachment nessa casa, são dezenas deles. E o presidente Davi Alcolumbre foi o que mais engavetou pedidos de impeachment, que poderia ter evitado, se tivéssemos evitado todo esse caos institucional, essa insegurança jurídica que o Brasil vive hoje, porque teria um efeito pedagógico, claro, mas não teve. E cometeu, acredito, uma infeliz fala, presidente, quando ele falou, saiu na grande mídia, e ele não desmentiu, de que se tivesse 81 assinaturas de senadores da República para analisar, que essa casa analisasse pedido de impeachment de ministro, que ele não colocaria. Mesmo se tivesse 81 assinaturas, ou seja, mesmo com a dele. E isso não é deboche com os colegas, eu não sei o que é, eu não aceito isso. Eu me sinto violentado com esse tipo de coisa. O povo do Ceará, que é um povo de bem, trabalhador, que não baixa a cabeça, é histórico. Nós somos chamados de terra da luz, porque nós libertamos primeiro os escravos. Dragão do Mar não aceitou desembarque de negros, de comércio de negros no Ceará, antes da Lei Áurea. Por isso que nós libertamos os escravos antes da Lei Áurea no Ceará. O povo do Ceará não é de baixar a cabeça pra ninguém, não. É um povo libertário. Não me trouxeram pra cá pra eu fazer teatro. Não me trouxeram pra cá pra eu baixar a cabeça pra ninguém. Com todo o respeito a quem pensa diferente. Senhor presidente, tem pedido de impeachment até da PGR, do Paulo Gonet, que foi entrado por colegas dessa casa, eu assinei. E tá aí. O Gonet dizendo que a prisão do Vorcaro não era importante, não era urgente. Mesmo com relação aí a ameaças a jornalistas, uma série que o contrato de 129 milhões da esposa do ministro Alexandre de Moraes não deveria ser analisado, e mais tantas coisas que mostram quão, infelizmente, uma instituição honrada, historicamente, como é a Procuradoria-Geral da República, está servindo aí de um puxadinho de gabinete de ministros de Supremo. Senhor presidente, é inadmissível a não instalação de CPI e CPMI do Banco Master. Já está 3 meses na mesa do presidente Davi Alcolumbre. A minha tem 51 assinaturas de senadores. Dos 81, 51 assinaram. E ele não abre. Isso não entra na cabeça. Mas tudo bem. Hoje, a oposição aqui do Congresso Nacional está entrando no Supremo Tribunal Federal com um mandato de segurança, para que seja instalado imediatamente. E já tem precedente. Eu não acredito que o STF vai ter 2 pesos e 2 medidas, quando todo mundo viu que foi instalada a CPI da pandemia da Covid aqui em 2021, a partir da ação de senadores da República no STF. E agora nós não vamos ter só senadores não, nós vamos ter deputados também acionando. Então o STF vai mandar abrir, já que o presidente não agiu. Perdemos um tempo danado de análise desse caso, de envolvimentos de poderosos de plantão nessa teia mafiosa que chama-se Banco Master. Inclusive o governador Romeu Zema está chegando daqui a pouco tempo com o grande Deltan Dallagnol, que na Operação Lava Jato, junto com aquela força-tarefa de servidores públicos exemplares, limpou a alma do brasileiro, mostrando que é possível sim a justiça ser para todos. No passado muito recente, nós temos que resgatar esse espírito. Então todos aqui para dar entrada num pedido novo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por indícios de corrupção, por obstrução de investigação de organizações criminosas, tudo respaldado, que primeira vez que um governador tem a coragem de entrar com pedido de impeachment, vai entrar daqui a pouco. Então, senhor presidente, são decisões que afetam falta de decisões, a transparência, a moralidade, a publicidade institucional. Nós tivemos aqui um presidente de um partido dando uma entrevista a nível nacional, dizendo que a presidência dessa casa estaria querendo barganhar, trocar a não pressão por uma CPI ou CPMI do escândalo do Master, pela vida sequestrada por pessoas terem direito à deliberação sobre o veto presidencial, se derruba ou não derruba. Isso é inescrupuloso. Estão tratando esses brasileiros como reféns, brasileiros que não tiveram acesso aos autos, muitas vezes seus advogados não tiveram dupla jurisdição, tiveram um relator, o ministro Alexandre de Moraes, que foi a vítima, que era o investigador, que era tudo, o dono da bola.
totalmente rasgando o ordenamento jurídico dessa nação. E essa casa nada fez. Nada. Está aí o resultado, uma paralisia completa, a escassez de sessões plenárias, restrições, inclusive a sessão de debates. Eu estou tendo a oportunidade hoje de falar aqui, mas nós tivemos sessão de discurso para repercutir o que está acontecendo no Brasil, canceladas por uma decisão da mesa diretora, a passada, mas continua insistindo essa, que é a de qualquer senador poder abrir uma sessão. Você chegou até o final do vídeo, então aproveita e participa. Deixa sua opinião nos comentários, a minha opinião já deixei por lá. Aproveita também, deixa o seu like, que é muito importante. A gente tá rumo a 100 mil inscritos, então também se inscreva para ajudar o canal. O meu nome é Rafaela, eu te vejo num próximo vídeo. Enquanto isso, assista esse vídeo que eu deixo aqui do lado para vocês.